que é? Vamos rápido aí com essa frescura, vamos lá, nós estamos em cima da hora. Vamos lá, vamos. Mas esse menino não vai cantar mais uma música? Sassaricando. Pois é, gente, essa foi minha tentativa pífia de imitar a vinhetinha de estamos apresentando, voltamos a apresentar, de Sassaricando. E tudo isso por quê? Porque hoje, no Naftaluf de hoje, vamos comentar, vamos fazer um saldo, um balanço final da reprise de Sassaricando no canal Viva. Reprise essa que, como sabemos, está terminando agora. Então, bem-vindos ao Naftaluf, eu sou o Luffy Steffen e vamos falar de Sassaricando. O que foi a reprise de Sassaricando? Bom, gente, pra quem acompanha meu canal sabe que essa não é a primeira vez que eu falo dessa novela, né? Quando a reprise começou, em setembro do ano passado, eu fiz um programa falando sobre isso, né? Sobre a primeira semana da novela, dando uma geral em Sassaricando. Depois, na metade da reprise, que foi mais ou menos no fim do ano, eu fiz uma live com o Nilson Xavier, meu parceiro de vídeos teledramatúrgicos, e a gente fez uma live comentando o estado de coisas de Sassaricando naquele momento, quando a reprise estava na metade. Tanto esse primeiro vídeo que eu falei como essa live com o Nilson estão aqui no meu canal, então quem perdeu pode assistir ou rever. E agora esse vídeo então é para comentar o final de Sassaricando, já que a novela está acabando, está se despedindo mais uma vez. Então vamos lá. Bom, o que a gente pode dizer de saída de Sassaricando é assim, primeiro que essa reprise no Viva foi a quinta reprise de novela do Silvio de Abreu, né? As novelas desse autor. A gente já teve Cambalacho, Rainha Sucata, A Próxima Vítima, Torre de Babel e agora Sassaricando, que foram reprisadas no Viva, né? Então, isso já mostra um pouco assim, quantas obras importantes que o Silvio de Abreu acabou gerando, obras memoráveis que valeriam a pena serem reprisadas. Então, essas reprises aconteceram. O Viva ainda nos deve reprises, né, de Jogo da Vida, por exemplo, Vereda Tropical e Guerra dos Sexos, principalmente. Mas há quem diga que Guerra dos Sexos e Vereda Tropical vão entrar na Globoplay. E Jogo da Vida foi anunciada pelo Viva, mas acabou sucumbindo, né, e nunca mais falou dela. De qualquer forma, o que tivemos foi Sassaricando, então vamos a ela. E o que a gente vê agora que a novela está acabando, que saldo que fica? Bom, para mim, que acompanhei religiosamente a novela, né, na reprise, o que eu percebo é que o tema da novela, na verdade, não era o Sassarico. O tema da novela era o duplo. Né? Se a gente parar para pensar, o grande tema da novela Sassaricando era o duplo. O que eu quero dizer com isso? É uma quantidade impressionante de personagens que tinham dupla identidade, né? Dupla personalidade, mas não no sentido mental, né? De ser pessoas com dupla personalidade ou tripla, né? Como é o caso da personagem da Glória Menezes e da Letícia Sabatella nas novelas Irmãos Coragem, por exemplo, que aí era um problema psiquiátrico, né? Nesse caso não, os personagens Sassaricando, eles se disfarçavam constantemente. Uma série de personagens da novela se disfarçavam ou fingiam ser o que não eram. Isso é muito interessante, né? Já começa daí com o personagem principal, o Aparício Varela, personagem do Paulo Altran, né, que começa a novela como Aparício Varela, presidente da tecelagem Abdala, e que depois começa a desenvolver uma série de disfarces, né? Por exemplo, o próprio Cicinho, né, o faxineiro, né, onde ele é o Aparício Varela faxineiro, né, que ele se disfarça de faxineiro da própria empresa, e também o inglês, né, o Lord inglês, que não existia, Sir Edward Whitehurst, né? No caso do Cicinho, ele fazia aquilo para enganar a Rebecca. E o Sir Edward Whitehurst para enganar a Leonora. Então, o personagem principal da novela já tinha esse estranho hábito, né, de lançar mão desses disfarces. Mas não foi só ele. Tivemos também o próprio Ricardo de Pádua, melhor amigo do Aparício, que também se disfarçava de Aparício Varela presidente, né? Quer dizer, ele era o Ricardo de Pádua, mas para Leonora e Rebecca, ele era o Aparício Varela presidente, né? Então, também ele fazia isso. Bom, sem falar, claro, de uma das personagens mais marcantes nesse sentido, que foi a Camila, a Camilinha, a fotógrafa Camila Varela, personagem da Maite Proença, uma personagem odiada por muita gente que considerou a Camila insuportável. Eu gosto da Camila, né? Já falei isso até naquela live que eu fiz, mas realmente os disfarces da Camila acabaram cansando um pouco. Mas ela fez pelo menos 2 personagens fora a própria Camila, né? Então teve a fase que ela fazia a Dark Camila, né? Que era aquela personagem meio femme fatale, né? Que falava frases de efeito como espiche-me um cigarro, como é que é? Olha que eu te jogo um rabo de raia, desguia a coroa, enfim, aquelas frases de efeito de femme fatale que a Dark Camila disparava. E depois teve a outra personagem que ela fez, né? Aquela figura sinistra, Dark, né? Com aquela cicatriz falsa e que falava com um estranho sotaque da Europa Oriental, sei lá, e que ia na boate tentar descobrir os mistérios, né? Quer dizer, essas outras personalidades da Camila eram muito engraçadas, mas acabava sendo um engraçado meio TV pirata, né? Mas de qualquer forma eram variações da Camila original, né?
Mas não foram só essas pessoas, temos mais personagens que também abusaram da dupla identidade, veremos. O Aprígio Varela, por exemplo, né, o suposto pai da Camila, por exemplo, também tinha dois personagens além do próprio Aprígio. Né? Teve um momento que ele se disfarçava de Horácio Ventura, né, para enganar o Donza e a Isabel, né, quando ele falava que era um cara que pertencia a uma associação que encontrava maridos desaparecidos, pessoas desaparecidas. Né? E depois ele fez o disfarce do ladrão boliviano, né, que era para seduzir a Lucrécia, sua própria esposa, e conseguir arrancar dela alguns segredos. Vale dizer que o ladrão boliviano, essa expressão, esse título, né, o Silvio de Abreu gentilmente tirou da peça e do filme Toda Nudez Será Castigada, né, a peça do Nelson Rodrigues, famosíssima, e depois o filme de mesmo nome, feito pelo Arnaldo Jabor nos anos 70, né, um filme, uma grande obra-prima do cinema. Na peça original, o ladrão boliviano não aparece, ele só é citado em vários momentos, né? E no filme do Arnaldo Jabor ele aparece efetivamente, né? É personificado na figura de um ator, o ladrão boliviano. Que na verdade nada tem a ver com o ladrão boliviano do Aprígio, né? Na peça e no filme do Nelson Rodrigues, o ladrão boliviano simplesmente estupra o adolescente Serginho, né? Que é um dos personagens principais da história. E no final, Serginho foge com o ladrão boliviano, né? Se apaixona pelo seu estuprador. Seu filho fugiu com um ladrão boliviano. Foram no mesmo avião. Foram no mesmo avião! Sassaricando não tem nada a ver, né? O Aprígio não tem nada a ver com essa história. Eles só usaram a alcunha ladrão boliviano. Foi, portanto, uma singela homenagem de Silvio de Abreu ao Nelson Rodrigues. Mais personagens com dupla identidade. Tivemos a própria Rebeca Rocha, protagonista da novela, interpretada pela Tônia Carreiro. A certa altura, a Rebeca sumiu da novela, né? Como é público e notório também, diz a lenda que a Tônia Carreiro, enfim, estavam rolando vários problemas de bastidores entre a Tônia e a direção da novela, ou a autoria, ou outros atores, enfim. O fato é que a Tônia se exilou, saiu da novela, e quando volta nessa figura da Rebeca Zaidan, que a princípio seria a mesma Rebeca, mas que, como vimos, era uma outra Rebeca. Portanto, eram duas, ali sim são duas personagens diferentes, né? Interpretadas pela mesma atriz. A Rebeca Rocha, original, e a Rebeca Zaidan, que aparece depois. E o próprio Boris Zaidan, marido de Rebeca Zaidan, também era uma figura disfarçada, né? Porque na verdade ele era Achid, o antigo namorado de Teodora, como vimos no final da novela, etc e tal. Então também era um personagem que lançava a mão de uma identidade falsa. Continuando assim essa galeria de personagens duplicados de Sassaricando. Tá tudo tão agitado lá dentro, festa em casa, de vez em quando eu venho e dou uma retocadinha. Mas eu sou uma mulher esperta e precavida. Antes de me preparar, eu usei o creme de aveia da Vene. E agora eu venho aqui e passo mais um pouquinho, porque as luzes e o calor ressecam a pele. Todo esse conforto, o leite de aveia da Vene nos dá. E dá também, todos os domingos, TV a cores. Acompanhe nosso concurso. E para terminar também temos Gel, o personagem do Edson Celulari, né, que tinha uma dupla identidade porque durante toda a novela ele mentia para as pessoas como se ele fosse uma outra coisa, né? Para a família ele dizia que era estudante de medicina, para os comparsas ele dizia que ele era um trambiqueiro e na verdade ele era um agente da Interpol disfarçado. Então também é um personagem que tinha a duplicidade agregada nele. Sem falar da suspeita de que ele fosse o Leopardo, né? Cai sobre ele a suspeita de que ele era o perigoso ladrão de joias, o Leopardo, que na verdade não era ele, e sim Brigitte, como vimos no final, personagem da Aldine Miller. E, bom, sobre a Brigitte, então a Brigitte também era uma personagem duplicada, né? Tinha a Brigitte e tinha o Leopardo. Mas sobre isso vale falar aquilo que eu já tinha falado nos outros programas sobre Sassaricando, né? Que essa parte da novela, o Silvio de Abreu se inspira diretamente no filme Ladrão de Casaca, do Hitchcock, de 1954, né? Onde a gente tem o ladrão de joias, o gato, The Cat, que é interpretado pelo Cary Grant, né? Que era um veterano ladrão de joias que estava aposentado, mas de repente os crimes começam a acontecer novamente e as pessoas pensam que é o gato, e na verdade o novo gato é uma mulher, que é a personagem Danielle Fussard, interpretada por Brigitte Albert. Aí de novo a coincidência, né? A atriz francesa Brigitte Albert fazia o gato. Então na novela Sassaricando, a personagem Brigitte é o Leopardo.
Então, muitas conexões e sinapses provando isso que eu estou dizendo, né? Como a gente vê, Sassaricano talvez seja uma das novelas, se não for a novela, que teve maior número de personagens duplicados, disfarçados com duplas ou triplas identidades. A Dama do Cine Xangai. Uma mulher linda e misteriosa. Meu nome é Lucas. Meus pêsames. Um estranho apartamento no velho centro da cidade. Hoje, à noite. Um homem disposto a tudo para descobrir quem é. A Dama do Cine Xangai. É incrível como os homens são capazes de cair sempre nas mesmas armadilhas. Basta meia hora, sozinho, esperando uma mulher, e pronto. Temos um homem apaixonado. Ainda sobre a Dark Camila, eu comentei algumas coisas da personagem quando eu fiz a live com o Nilson, mas eu posso dizer agora também o seguinte, todo aquele clima de femme fatale da Camila vinha de muitos filmes brasileiros clássicos, dos quais o Silvio de Abreu é evidentemente fã. Entre eles, Appassionata, filme de 1952, do diretor Fernando de Barros, que tinha no elenco os próprios Paulo Altran e Tônia Carreiro, né, de Sassaricando. Também o filme Presença de Anitta, de 1951, do Ruggero Jacob. E um outro filme do Fernando de Barros, que é Moral Inconcordata, de 1959, estrelado pela Maria della Costa. Mas também, na verdade, a grande referência para Dark Camila, pelo menos em termos de filmes nacionais, é o filme A Sombra da Outra, de 1950, do diretor Watson Macedo, estrelado pela Iliana, né, a grande estrela das Chanchadas da Atlântida. E esse livro, nesse filme, né, a Iliana interpreta Elsa e Helena, duas mulheres distintas, né? Na verdade, uma era reflexo da outra, era um caso de dupla personalidade, e o filme é baseado num livro escrito por Gastão Cruz, né? O livro de 1927. Então, todo esse universo, esse ambiente de filmes clássicos nacionais serviu de inspiração para o Silvio de Abreu na Dark Camila, entre outras referências que o Silvio sempre tira da cartola, né, em sua vasta bagagem cinematográfica. What's the matter? All I really want is a bit of companionship, a shoulder to cry on, a smile to lean against. Say, what does that X stand for? Eccentric? Let me ask you something, my dear. Do you find me repulsive? No, not at all. You're rather nice looking for a lord your age. Thank you. You see, my wife, Lady X, she does. Does what? Finds me repulsive, ignores me completely, spends all of her time cultivating the garden. Bom, esse tipo de recurso dramatúrgico, né, dos personagens que se duplicam, é uma coisa comum tanto em comédias rasgadas, comédias pastelão, como nos thrillers policiais, né, filmes de suspense. Então, esses dois gêneros cinematográficos eram as grandes fontes de inspiração para Sassaricando. Então não é à toa que tanto no caso da comédia como no caso do suspense, o Silvio de Abreu lançou mão desses duplos. Porém, acho que ele exagerou um pouco, porque eram muitos personagens duplicados, né? Esse jogo acabou cansando um pouco. Ei, vocês ouviram isso, gente? Um leitor de George Bernard Shaw, bom rapaz. Ele fez a piada sozinho, você fez a piada sozinho, ninguém lhe ajudou. Foi muito boa e eu a ouvi de sua própria boca. Eu devo ter mexido com ele. Hereditariedade. Outra coisa que cansou um pouco, eu achei, né, assistindo a reprise, foi a infantilidade e imaturidade crônica de alguns personagens, né? Que a gente começa a ficar cansado porque os personagens muitas vezes se comportam como crianças, sem serem crianças. É o caso do Guel e da Camila, os casos mais gritantes de personagens infantilizados. O próprio Aparício Varela, que muitas vezes se comportava como uma criança, o Ricardo de Pádua também, entre outros personagens. Agora, quem bateu o recorde de infantilidade acabou sendo o Beto Bacelar, né, o personagem do Marcos Frota, que na fase final da novela, né, quando ele descobre o romance secreto da mãe dele com o melhor amigo, e depois envolvendo a suposta traição da Tancinha, né, que abandona ele no altar, etc., sequestrada, o Beto Bacelar se transformou num menino de 5 anos, né? Num garoto completamente imaturo e infantilizado. A tal ponto que, pra mim, ficou insuportável assistir as cenas do Beto. Não por culpa do ator, acho até que o Marcos Frota fez muito bem o personagem. Sorte do ator, que mostrou todo o seu talento ali, encarando essas contradições e incoerências do personagem. Entrou na área! Agora sim! Agora é fogo no boné do guarda! Prepara bem! Atenção! Fuzilar! Na trave! Não!
Marcelo, vai, rapaz. Agarra esse chutaço daqui. Vai lá pra trás, vai. Da onde, pai? Aqui mesmo, vem. Vou chutar daqui pra você ver como é que é. Daí não vale, pai. Você tá impedidão aí. Pode sair daí, vai, ô. Mas, pro público, eu achei cansativo a infantilidade do Beto, né? Chegou uma hora que eu queria que ele levasse uma surra pra aprender a ser adulto, porque cansa um pouco, né? Você fala assim, eu não estou assistindo Chiquitita. Outros personagens que, na minha opinião, caíram demais no infantilismo foram o casal Fedora e Leonardo, que também cansou, principalmente a partir da metade da novela. A Fedora foi ficando cada vez mais infantil também e cansou um pouco. Não é culpa da atriz, a Cristina Pereira, que defendeu a personagem brilhantemente do início ao fim, né? O problema é que a personagem tornou-se também uma personagem cansativa, né? E o Leonardo ficou esquecido, na verdade a trama dele acaba caindo em 50º plano. E o ator, Diogo Vilela, acaba também sem saber o que fazer com aquilo. Então o Fedora e Leonardo cansaram um pouco e ainda no terreno das personagens infantis, Leonora também foi infantil durante muito tempo e a própria Tancinha, né? A Tancinha também cansou demais com seus infantilismos, indecisões, que na verdade a Tancinha desde o início tinha uma personalidade de criança mesmo, né? A pureza, a ingenuidade, a inocência da personagem eram típicas de criança. Então tudo isso fez com que a novela acabasse a partir da metade se transformando numa coisa um pouco arrastada. E aí é interessante, né? Porque quando acabou a novela antecessora, que foi Brega e Chique, a antecessora do horário, aliás, antes, né, na primeira vez que as novelas passaram, já foi assim, né? Brega e Chique foi seguida de Sassaricando. E agora no Viva a mesma coisa, né? Então, como a gente acabou de ver Brega e Chique, né? Muita gente comentou sobre também a decadência de Brega e Chique, né? Uma novela também que começou interessante, mas quando chegou na metade começou a decair vertiginosamente, pelo menos na minha opinião e de alguns outros analistas. Eu acho que Brega e Chique realmente despencou, assim, a barriga da novela tornou-se insuportável e foi até o final barriguenta, né? No caso Sassaricando aconteceu um fenômeno parecido, né? A diferença é que Brega e Chique era uma novela muito parada, né? Onde quase não aconteciam coisas, né? O que prejudicava muito a novela da metade para o final. Em Sassaricando, o que pode ser dito em defesa do Silvio de Abreu é que não faltava dinamismo. Mesmo nessa fase final, muitas coisas aconteciam. Então não era falta de agilidade e dinamismo. Mas a barriga se estendeu mesmo, a novela se perdeu e acabou ficando cansativa e muitas vezes chata, né, de acompanhar. Eu fico me perguntando se isso era um fenômeno comum às novelas daquela época, no final dos anos 80. Será que todas as novelas tinham essa barriga? Pode ser, né? Pode ser que o ritmo era esse mesmo e a gente não está acostumado hoje mais com isso, pode ser que seja isso. Mas quando a gente lembra de algumas novelas da época, como Roque Santeiro e Vale Tudo, a gente percebe, revisando elas hoje, que até essas novelas também tiveram alguma barriguinha, que é comum nas novelas. Mas nunca foi uma coisa assim, né, que fez a gente perder o interesse mesmo pela novela, né? Tanto no caso de Roque Santeiro como no caso de Vale Tudo, né? A gente viu que essas novelas seguraram bastante até o final. Então, na verdade, a armadilha da barriga, né, que faz com que muitas novelas despenquem da metade para o final, ela é comum, mas não é impossível de ser evitada. Diante disso, quem se destacou em Sassaricando, na minha modesta opinião? Bom, eu voto de cara, no maior destaque da novela para mim, são as irmãs Abdala, Lucrécia, interpretada por Maria Alice Vergueiro, e Fabiola, interpretada por Ileana Koacinski, duas grandes atrizes do Teatro de São Paulo, maravilhosas, né, que foram pouco utilizadas na televisão, né? A Maria Alice Vergueiro, em termos de novela, só fez Sassaricando, né? Foi a única novela dela. A Ileana chegou a fazer algumas novelas, inclusive depois no SBT e tal. Mas, de forma geral, foram atrizes, as duas já falecidas, né? A Maria Alice Vergueiro faleceu ano passado, inclusive, né? Em 2020. As duas atrizes foram pouco aproveitadas na televisão, o que é uma pena, né? No caso de Sassaricando, também, né? Eu acho que as duas podiam ter crescido mais, o autor podia ter dado mais espaço para elas. Porém, não foi por falta de espaço que elas deixaram de brilhar. Eu acho que as duas fizeram um trabalho irrepreensível. Para mim, as melhores cenas da novela eram as cenas que envolviam uma das duas ou as duas juntas. Quando estavam juntas com Laerte Morrone interpretando a Prijo, ficava melhor ainda, né? O trio era muito afiado, né? Atores veteranos, né? Atores que vinham do teatro, que tinham essa tarimba, essa cancha do teatro e também muito bons de comédia, então funcionava muito bem esse trio, né? Mesmo na fase final da novela, quando o trio vai morar no Cortiço,
e rende cenas muito interessantes. Então eu brindo aqui o talento desses atores. O Laerte Morrone também já falecido, mas um grande ator, sempre ótimo, né? Fez grandes coisas na televisão. Mas realmente eu destaco a Ileana e a Vergueiro como atrizes que roubaram a cena na novela e era sempre muito bom vê-las atuando. Né? Teve até aquele momento, né, na novela, a certa altura, que a Marielle Vergueiro, que é a personagem da Lucrécia, canta, né, faz um número de cabaré ali na boate onde se passa a história. E no final elas viram estrelas ali como as Abdala Sisters, né? E a Helena Kosinski também, a Fabiola já tinha feito uma aparição na boate, né, fazendo um número de dança com Nicodemos e tal. Então eu gostei muito dessas personagens e das atrizes e o meu destaque vai para elas. A moça afogada. Se afogou e flutuou. Um outro destaque que eu dou é para o Georges Lafon, ator também já falecido, muito icônico, né? Hoje em dia muito se fala de Georges Lafon, né? Um símbolo da questão gay na televisão através do personagem Vera Verão, que é um personagem questionável, né? Ambíguo, contraditório, contraditório eu digo no sentido de ser um personagem que mais ajuda ou atrapalha a causa LGBT. Não sabemos, essa é uma discussão para outro programa. Mas, de qualquer forma, Georges Lafon foi consagrado definitivamente no Brasil como a Vera Verão do programa A Praça é Nossa, do SBT. Ele começou a desempenhar esse personagem na Praça é Nossa logo depois da novela Sassaricando. E ficou alguns anos ali fazendo aquilo. Foi uma grata surpresa rever Georges Lafon em Sassaricando, interpretando a personagem Bob Bacall, né? Aquela figura enigmática e sensual, misteriosa que trabalhava na boate. Então, grandes cenas para o Georges Lafon. Poderia ser aproveitado ainda mais, né? Nas cenas com a Brigitte, com Leonardo, Nicodemos e tudo mais, né? Mesmo assim, eu acho que o ator realmente roubou a cena e se destacou. Uma pena, né, que a própria Globo não tenha absorvido mais esse ator nas novelas da casa, né? Sassaricando foi a única novela que ele fez por lá. Mas enfim, fica aqui minha homenagem para Georges Lafon, uma figura que tem toda uma importância dentro desse ícone imaginário pop brasileiro, principalmente LGBT. No metrô, um bando de marginais me ofendendo com palavras obscenas. Mentira, que cafajeste. Te xingaram de quê? Carlinhos, me chamaram de bicha. Acima de qualquer adjetivo. Tá legal. Vamos sentar e bater o papo. Ô, filhinha. Tá falando comigo? Meu amor, você está cansada? Não. Tá passando mal? Não. Tá com problemas de hemorroidas? Também. Então vamos levantando no banco. Sai do puleiro. Por que eu tenho que sair daqui? Sai do puleiro, minha filha, porque Vera Verão chegou. Mas, de qualquer forma, eu quero também enaltecer o trabalho do Paulo Altran, um ator maravilhoso, né, grande, um dos maiores atores que o Brasil já teve, né, uma figura importantíssima no teatro, também no cinema e na televisão, embora o lar dele realmente fosse o teatro, né. O Paulo Altran teve um trabalho brilhante sassaricando com o Aparício Varela, né. Agora, o personagem, a culpa não era dele, que muitas vezes o personagem, né. Então, assim, ele fez brilhantemente, eu acho, tudo que foi pedido pra ele ali, né, ele nunca caiu o nível da atuação dele. O problema, às vezes, era o personagem mesmo, né. Mas, em muitos momentos, ele arrasou, né? Como quando ele se disfarçava de Sir Edward Whitehurst, né? Eu acho que ali ele brilhou muito também. E o que dizer daquela famosa cena em que ele ficou praticamente nu, né? Um ator naquele momento com 65 anos de idade, praticamente pelado numa novela das 7, né? Aquela cena que ele fica de sunga e recebe o espírito de um índio, né? Aquela cena foi antológica também, foi um dos grandes pontos altos do Paulo Altran na novela. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização!
Também gosto da Maitê Proença, quero defender a Maitê, tão criticada por alguns que não gostavam da Camila. Eu acho que a Maitê tem uma coisa muito engraçada. A Maitê, quando faz comédia, é engraçado, porque é uma coisa assim, Maitê fazendo comédia. E é engraçado, eu acho engraçado, né? Muita gente não gosta, né? Mas eu defendo a Maitê nessa novela. Que mais? Como eu disse, Cristina Pereira e Diogo Vilela se destacaram como Fedora e Leozinho, claro. Inclusive na época eu lembro que foi um grande sucesso da novela. Não à toa que provavelmente eles foram escolhidos para abrir a sequência final dos agradecimentos. Começa com eles, né, descendo aquela escadaria como um destaque da novela, né? O casal. E acho que os dois atores brilharam muito. Tanto é que o trabalho deles em Sassaricando, com as inventivas cômicas, também ajudaram os dois para serem levados para a TV Pirata, né? Que naquele momento já estava sendo gravada, né? O programa começou quando a novela Sassaricando ainda estava no ar. Então, com certeza, o sucesso deles como Leozinho e Fedora catapultou-os para a TV Pirata também. Quem mais que a gente pode destacar? Bom, eu posso dizer assim que, contrariando o que muita gente pensa, a Tancinha eu acho uma personagem muito chata. Inclusive eu me pergunto como que ela fez sucesso naquela época. Mas é o mesmo tipo de dúvida do Bruno de Brega Chic, né? O personagem do Cássio Gabus Mendes, né? Que a gente viu agora na reprise. Na minha opinião, e acho que de muita gente, o Bruno era muito chato, né? E sem graça também, às vezes. Então, mas fez um enorme sucesso na época de Brega Chic. E a Tancinha a mesma coisa, né? Uma personagem às vezes chata, você fala, ai meu Deus, não quero mais acompanhar a Tancinha. E fez um enorme sucesso na época, né? Tanto sucesso que quando a novela foi remakeada, né, na famigerada Haja Coração, a Tancinha virou a protagonista absoluta, né? Foi alçada a esse posto, né? A novela é muitas vezes conhecida como a novela da Tancinha. Pois é, então diante de tudo isso, o saldo final é que a gente vê que o autor Silvio de Abreu, com todo respeito à sua obra, acabou, acho que, se perdendo um pouco nos seus entrechos, né? Na verdade, a novela, eu falei isso no primeiro vídeo que eu gravei sobre o Sassaricando, né? A novela começou dividida entre a comédia, a chanchada de comédia farsesca, e o thriller policial de suspense, onde o Silvio já aquecia para coisas que ele faria depois em A Próxima Vítima. Esses dois gêneros que ele foi cuidando simultaneamente, acabaram se perdendo. Então, da metade para o final da novela, tanto a comédia se esvaziou, como o thriller policial também não se sustentou. Então, nem uma coisa nem outra. E aí ele optou pelo quê? Pelo folhetim melodramático mais básico e repleto de clichês. Então aí a novela ficou centrada nas agruras românticas do triângulo Beto, Tancinha e Isabel, ou Beto, Tancinha e Apolo, Apolo e Leonora, Penélope e Tadeu. Então ficou uma novela melodramática como tantas outras, ou seja, sem personalidade. E, como eu disse, repleta de clichês, e para fazer aqueles clichês funcionarem, a verossimilhança foi abandonada completamente, né? Fazendo com que muitas vezes a novela, de certa forma, ofendesse um pouco a inteligência do seu público, né? Principalmente quando os vilões começaram a dominar também. Boris Aidan conseguia tudo o que queria. A Vila Isabel, né? A vila do outro núcleo da novela, também conseguia tudo o que queria a partir de certo momento. Então aí fica cansativo, né? Porque os clichês dominam e a verossimilhança vai para o espaço. É certo que o gênero do folhetim das novelas não exige tanta verossimilhança assim. Mas é que numa novela que começou com uma estrutura um pouco mais sofisticada de texto, de proposta, é ruim quando a gente vê que ela vai perdendo essas propostas e apelando para um folhetim mais padrão, né? Acho que isso principalmente é que acabou frustrando um pouco a fase final da novela. Diante disso, o que a gente pode concluir é que, na verdade, o Silvio de Abreu, um grande novelista, né, que fez obras maravilhosas na televisão brasileira, na verdade, Sassaricando era a sua quinta novela no horário das 7 da noite nos anos 80. Né? A gente pode contar Jogo da Vida, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, que embora seja uma novela do Carlos Lombardi, tem a mão do Silvio ali, né, como argumentista e supervisor de texto, Cambalacho, Sassaricando. Então, na verdade, a quinta novela do autor na década, na faixa das 7, já mostrava então um desgaste dessa fórmula da comédia farsesca e chanchadesca. Então, na verdade, o próprio autor, no fundo, o autor desejava novos rumos, novos caminhos. E foi o que se viu na sequência, tanto que os trabalhos posteriores do Silvio na televisão foram a minissérie Boca do Lixo, que era uma minissérie totalmente de thriller policial, e a novela Rainha da Sucata, onde ele estreia no horário das 8 e que justamente vai trazer um pouco da chanchada farsesca que ele sempre fez no horário das 7, só que dessa vez o foco principal era o folhetim melodramático típico de uma novela das 8, né? E ali a coisa funcionou, as fórmulas funcionaram, inclusive porque estavam num outro horário, o famoso horário das 8, que hoje não é mais às 8, é 9, 9 e meia, sei lá. Então, na verdade, é isso. O que se pode dizer é que, Sassaricando, o Silvio de Abreu, como novelista, talvez já estivesse buscando outros caminhos, e esses caminhos apareceram nos trabalhos seguintes.
Digo isso em defesa da novela Sassaricando, porque eu quero deixar claro também que tudo que eu falei aqui em termos de crítica para a novela foi de uma forma construtiva. E nunca desmerecendo a obra toda do Silvio, ou mesmo desse autor, que é tão importante, né, para a televisão brasileira e que ajudou muito a modernizar o gênero em muitos momentos. Então, Sassaricando, o saldo final é positivo, de uma novela que marcou também, que teve muitas coisas interessantes, mas que acabou se perdendo e terminando de uma forma não tão brilhante quanto começou. Enfim, essa é só a minha opinião, tá? Muito se tem discutido sobre o direito de se colorir através de computadores filmes que foram produzidos em preto e branco. Polêmicas à parte, mas justamente por causa desse processo, nós vamos poder assistir hoje a um dos melhores filmes românticos já produzidos por Hollywood. 46 anos depois da sua realização, Casablanca ainda nos envolve com toda a sua magia. E Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, na direção brilhante de Michael Curtiz, nos provam que não importa o quanto tempo passe, uma bela história de amor sempre vai ser atual. E se você preferir assistir em preto e branco, é só tirar a cor do seu televisor. Um bom divertimento. Não existe um novelista, um autor, um roteirista, um cineasta cuja obra seja maravilhosa e perfeita na íntegra. Não existe isso, né? Então essa polarização que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né, de que ou a coisa é ruim total ou é boa total, não existe, né? Na verdade o que existe são gradações e cada trabalho vai ser avaliado de uma outra forma. Acredito que essa é uma forma madura da gente julgar os trabalhos, e não dessa forma assim, eu gostei, eu não gostei, eu gostei, eu não gostei, né? Senão vira torcida de futebol, né? Polarizadas, né? E na verdade tudo tem que ser relativizado. Então o meu saldo final sobre Sassaricando é esse, uma novela que valeu, uma novela que marcou, e que acabou não tendo um desempenho genial do início ao fim, mas que valeu. Ainda assim, na comparação com Brega e Chique, eu ainda fico com Sassaricando. E com o fim da reprise de Sassaricando, quais são os próximos rumos para os novelistas que gostam das coisas realmente antigas e vintage? Bom, no Viva vamos ter o Salvador da Pátria no lugar de Sassaricando, e depois, tomara, Locomotivas. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Enquanto isso, a plataforma Globoplay segue bela e formosa, colocando títulos maravilhosos, alguns bem antigos e que valem a pena ser vistos. Então, o jeito é se banquetear com isso. E banquetear-se com Naftaluf também. Assistam os episódios antigos, estão todos aqui no canal, e assistam os próximos. Voltamos na semana que vem com mais Naftaluf para vocês. Até lá!